3 dicas para você se tornar um desenvolvedor melhor. Bom, como eu disse anteriormente, eu vou trazer 3 dicas que eu considero extremamente valiosas para quem quer ser mais eficiente e mais produtivo no mundo da programação, porque foi o que aconteceu comigo. A partir do momento que eu comecei a implementar essas ações no meu cotidiano, eu me senti mais produtivo e, consequentemente, consegui entregar mais para o meu time de desenvolvimento e também me sentir mais útil no dia a dia. Bom, a primeira dica que eu venho trazer aqui para vocês é nomear bem nome de variáveis e funções, parâmetros, métodos. Por que isso é importante? Muitas vezes no início a gente acaba negligenciando esse tipo de ação, que é dar um bom nome a uma variável, um método, mas isso acaba impactando mais para frente quando você, por exemplo, for trabalhar com uma equipe em que você vai ter que dar manutenção a esse código, em que outras pessoas vão dar manutenção a esse código, e isso pode acabar levando mais tempo para essa pessoa dar essa manutenção, para ela poder entender o que está dentro do escopo daquela função, por exemplo. Para explicar um pouco melhor esse tópico, eu vou trazer você aqui para a tela do computador, onde a gente vai ter 2 exemplos, um que é errado, ou seja, mais difícil de compreender o que está sendo, o que está acontecendo, né, nessa função aqui, e outro que seria um considerado correto, né, ou mais correto do que esse, mas possivelmente a pessoa que entenderia ali, a pessoa que fosse analisar esse código, né, ela entenderia com muito mais facilidade. Vamos lá. Aqui a gente tem essa função aqui, calc, que recebe 2 parâmetros, a e b. E aqui nessa função simplesmente retorna uma conta aqui matemática, né, onde a dividido por b, né, b ao quadrado, a dividido por b ao quadrado, e ele dá um toFixed aqui, que são as duas casas após a vírgula, né, de dois números ali no caso, né. E aí você fica, poxa, o que é esse calc, o que é A, o que é B, e isso acaba demorando para você entender, né? Uma pessoa que nunca viu esse código, e até você que possa ter criado isso, e depois de um tempo vai verificar esse código novamente e fica confuso. O que foi que eu pensei nesse dia, o que estava acontecendo aqui? Então isso acaba confundindo bastante. E agora eu vou trazer o segundo exemplo, que seria a maneira mais correta, uma maneira compreensível de entender ali o que está acontecendo nessa função. Você vê que o nome da function já está diferente, está calcular IMC, ou seja, eu já sei o que esse método está fazendo, qual que é o objetivo desse método, e ele recebe 2 parâmetros, peso e altura. Então eu sei aqui que ele está calculando MC, e os parâmetros que ele utiliza para fazer esse cálculo é o peso e a altura. Pronto, você já consegue entender o que está acontecendo sem precisar ali de muito esforço, diferente do primeiro exemplo que foi mostrado. Bom, a segunda dica que eu trouxe para você, ela é extremamente importante, e para mim foi uma virada de chave: saber receber críticas. Pode parecer um pouco clichê, mas é extremamente importante, e a todo momento você está sendo julgado, o seu código está sendo julgado, principalmente no âmbito de trabalho, onde normalmente no trabalho você vai realizar uma tarefa, por exemplo, uma correção de um botão, um exemplo, e aí você vai ter que enviar aquele código que você realizou, aquela correção daquele bug, para um code review. E aí outros desenvolvedores do mesmo time que você vão analisar aquele código e ver se está ok, se tem outra forma que talvez seria melhor de realizar aquela tarefa, ou se ele também está dentro de padrões do projeto e se está respeitando os design patterns e regras ali de clean code e outras formas. E aí a sacada é você saber aproveitar esses feedbacks, é você saber analisar aquele feedback, talvez tenha uma correção, alguma coisa que poderia ser feita de outra forma e outro desenvolvedor apontou isso para você, você saber absorver aquela informação, aquele conhecimento, e nas próximas vezes que você for mandar uma tarefa para revisão, você já lembrar, né, quando você estiver desenvolvendo, você já lembrar daquilo ali, já absorver. E cada vez mais você vai crescendo como profissional, aprendendo com os outros desenvolvedores. E consequentemente você vai ajudar o próximo também. E fica um ciclo bem interessante isso aí. A terceira e última dica, ela é importantíssima e muitas pessoas acabam esquecendo disso.
ou depois de um tempo acabam se acomodando, talvez, já aconteceu comigo. Hoje me arrependo, talvez de um tempo ali, de um período que eu poderia ter realizado essa dica, não deveria ter parado de fazer o que eu estava fazendo, que é: não pare de praticar. Sim, não pare de praticar, porque depois que a gente começa a trabalhar na área, é muito comum que a gente deixe ali de lado de criar projetos, de estar estudando talvez alguma coisa nova, ou até mesmo se aprofundando em uma tecnologia em que estamos utilizando no trabalho. Porque é normal, a gente acaba ficando um pouco mais cansado de gerir as coisas, a gente tem que também ter uma vida pessoal, é importante a gente se divertir, mas não pare de praticar, nem que seja um pouquinho por dia ou alguns dias específicos da semana, você separar um tempo fora do trabalho para praticar, para criar algum projetinho, estimular a sua criatividade, a sua lógica, criar alguma coisa, e aí sim você vai poder juntar essas duas forças, né, que é a prática ali de um estudo, de um projeto acadêmico, com sua prática e experiência profissional, e isso vai ajudar você a crescer muito mais e alavancar. Porque às vezes você fica tão cansado do trabalho que acaba deixando um pouco de lado essa parte dos estudos, que no começo ela é extremamente importante, é tudo que você tem ali para iniciar na área da programação. Mas não deixe isso de lado, mesmo que você diminua o ritmo de projetos acadêmicos, não corte isso do seu roadmap, né, da sua vida, porque isso vai te ajudar muito mais a alavancar e te fazer crescer profissionalmente, principalmente se você está almejando vagas maiores com salários melhores. Bom, finalizando aqui, essas são as 3 dicas que para mim foram extremamente importantes. Prazer, meu nome é Luiz, esqueci de me apresentar anteriormente, esse é o canal Rebuild. E vou estar trazendo aqui vídeos de programação, vídeos para ensinando também praticamente a criar páginas e tudo mais, e poder ajudar quem está começando na área. Acho que é extremamente importante a gente ter profissionais qualificados, e fico muito feliz de pessoas querendo ingressar nessa área que eu amo tanto. E é isso, dá um clique nessa solution e bora lá. Falou!